Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nosso comentário ao livro do Gênesis, nosso 11º encontro, comentário do Mateu Crimella, tendo em vista que estamos refletindo o capítulo 3º. Novamente seria interessante que você relesse todo o capítulo 3º, para depois acompanhar o vídeo que nós estamos fazendo. E assim entender aquilo que está acontecendo neste capítulo 3º. Continuando o que havíamos falado no último encontro, no 10º encontro, nós estamos agora no 11º, a mulher exagera e coloca o acento só na proibição. Não percebe a armadilha da serpente, cortando o dom e aumentando a proibição de Deus. Ela acentua a proibição e diminui o dom divino. O dom divino é: vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Esse é o dom divino. Mas a proibição diz, lá no capítulo 2, versículo 16, 17. Javé Deus ordenou ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim. Esse é o dom. Mas não pode comer da árvore do conhecimento do mal. Este é o limite, a proibição. E explica, porque no dia em que dela comer, com certeza morrerá. Então, há o dom, todas as árvores, existe limite, aquela árvore. Isto é, a serpente rasteja nesta ordem divina, tomando a última palavra da mulher e negando. A serpente diz: não morrereis. Aqui nós vemos no texto do capítulo 3º, quando a mulher diz assim: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem tocarão. Isso aqui é a mulher que acrescenta, isso não faz parte da proibição de Deus. Do contrário, vocês vão morrer. A serpente pega a última realidade da mulher, a informação da mulher, e diz: de modo nenhum vocês morrerão. Então, a serpente rasteja nessa ordem divina, tomando então a última palavra da mulher e negando: não morrereis. Dito de outra forma, segundo a serpente, Deus mentiu. Deus veio apresentado como um ser que tem medo, e seu medo refere ao conhecimento do homem. Então, o homem é proibido conhecer. O conhecimento que a serpente quis gratificar a mulher. Deus é aquele que tem medo. Medo de ser despojado de seu privilégio, que lhe assegure sua superioridade, em que sua superioridade seja ameaçada. A serpente apresenta um Deus que é ciumento, que proíbe. Deus, segundo a serpente, é guiado da cobiça. Deus é cobiçoso. É conduzido pelo desejo de ter tudo em suas mãos. Sente ameaçado pelo conhecimento do homem. Então não pode comer aquela serpente, aquele fruto. Vocês vão morrer. E a serpente diz: não é verdade. Vocês não morrerão. A ponto a serpente diz que Deus quer excluir o homem. Se deve entender que aquilo que diz a serpente
é ao contrário. Mentiroso aqui é a serpente que mente, que engana. Por quê? Fazendo ter os olhos abertos para que o homem seja como Deus. A serpente faz cegar a mulher e assim afastá-la de Deus. Isto é, a serpente se apresenta como um anjo de luz e faz passar o bem por o mal. Mas, naturalmente, é o contrário. A serpente dá uma perspectiva de uma felicidade sem limite, sem freio. Vocês podem tudo. Deus mente, vocês não vão morrer. Vocês podem ter acesso a este fruto. Né? Então, a serpente apresenta ao ser humano a felicidade sem limite, sem freio. A trama, né, que vai levar à perdição do homem. Enquanto, né, fala de Deus, a serpente projeta em Deus o seu próprio retrato. No fundo, é a serpente que está cheia de cobiça, não Deus. A mulher toma e come. Devemos ver com que sensibilidade o versículo 6 é descrito. Então a mulher viu que a árvore era boa para se comer, era agradável aos olhos, desejável para adquirir o conhecimento, o discernimento, tomou do fruto e o comeu, e deu também ao marido que estava com ela e que também comeu. A escala do versículo é bom, agradável, desejável, é um crescente. A serpente faz a mulher despertar esse desejo. Toma e come. Agarrar para si. Comer é destruir. Destruir para o proveito próprio. Engole, coloca dentro. A serpente, de forma astuta, remodelou a ordem de Deus, fazendo desaparecer totalmente o dom de todas as árvores e sublinhando unicamente a proibição. Isto é, centrando tudo na proibição. Assim ela fez surgir a desconfiança, que o ser humano desconfiasse de Deus, que Deus fosse contra o ser humano. E, enfim, a serpente quer se apresentar à mulher como sábio conselheiro, que quer o bem do homem, o bem integral do homem. Daqui surge uma pergunta. Mas quem é a serpente? A serpente representa o ciúme. E por que ela vem apresentada como um animal que foi criado por Deus, como todos os outros animais? A serpente tem algo em comum com o homem, porque essa serpente fala como o homem fala. A serpente quer fugir à frustração colocada pelo limite. Identifica a felicidade com esta posse absoluta de benefícios, o fruto, pegar, tomar, ter posse, engolir. Né? Então, essa posse absoluta, ela não conhece o limite que permite a relação com Deus, que permite a relação com a mulher, com o próximo, com a terra. Ora, quando o homem e a mulher comem o fruto,
tomam consciência de que eles estão nus. Isto é, como a serpente. Pois a serpente, diz o texto, era mais astuta. Olha que essa expressão astuta, na língua hebraica, significa nua. A serpente era mais nua de todos os animais. E o homem e a mulher tomam consciência de estarem nus. O homem e a mulher, escutaram o próprio ciúme e não Deus. É o pecado da idolatria. Colocar um ídolo no lugar de Deus, que consome a vontade, o desejo, a posse, o domínio. Deixar que o desejo se converta em concupiscência, desejo. E claramente, esse desejo é que faz o fracasso do homem. O homem fracassa em ser imagem e semelhança de Deus. Quando consideramos o discurso do capítulo 1, se dizia que o homem é completamente a imagem de Deus na medida em que lhe falta a semelhança. E, portanto, o ser humano está entre Deus e os animais. Ele está naquele meio entre Deus e os animais. Deus dá a missão aos homens de dominar os animais. E também dá ao homem a missão de dominar a própria animosidade, ou animalidade. A própria animalidade, é melhor. A superar a sua animalidade. No início do capítulo 3, a situação vai ser reproposta. O homem, de um lado, tem diante de si Deus, e de outra parte, tem diante de si a serpente. Deus dá tudo ao homem, mas lhe coloca um limite. E que se coloca em jogo é a própria vida. Também a serpente fala de comer e de limite. Deus diz, vocês podem comer de todas essas árvores, o dom, mas dessa não, o limite. A serpente também fala de comer aquela que é proibida, e de limite. Mas a serpente sugere como via aquela via de fazer com que o ser humano se torne como Deus. Rejeitando de consentir um limite, o homem não tem limite, ele vai se tornar como Deus. Assim, o homem, ao invés de dominar sua animalidade, a sua animalidade, sua dimensão animal, de ser, e confiar na palavra de Deus, se deixa arrastar, levar na rejeição do limite, ele não aceita o limite. Assim, agindo, o ser humano segue os animais no seu instinto, ele age por instinto. E nesse instinto ele quer se tornar como Deus. Mas no pior sentido, isto é, quer se tornar como Deus, compreendendo que se tornar como Deus é não ter limite. Ter tudo para si. Ser ciumento do próprio poder, tudo possuir. Mas aquele que tem tudo para si, não conhece o limite. Então o ser humano não quer ter o limite. Quer tudo para si. Atenção, não é Deus. Esse é o ponto. É simplesmente um ídolo. Ele vai ser como Deus, mas como um ídolo. Porque aqui Deus
não é o que tudo conhece. Nessa cena, Deus não é o tudo que conhece, mas é alguém que pede, alguém que propõe, é aquele que passeia, que anda, aquele que procura. O ídolo assinalado pela serpente é, ao invés, aquele que domina tudo. É aquele que não tem limite. É o desejo, a cobiça, a cupidez. E assim, consentindo a proposta da serpente, o homem não realiza a imagem de Deus, mas se assemelha aos animais. Se semelhando aos animais, ele não é semelhante a Deus. O homem e a mulher não conhecem o bem e o mal, como tinha dito a serpente, mas conhecem simplesmente a sua nudez. Estão nus como a serpente é nua, nu como o ídolo em que acreditam. E este conhecimento bem diferente da promessa. Esse conhecimento é bem diferente da promessa que a serpente fez, né? Que fez o homem e a mulher se posicionar diante de Deus, que agora eles têm medo de Deus, por isso se escondem. Isto é, os olhos se abrem para ver a nudez, isto é, o limite. Depois nós vamos dar continuidade a essa reflexão no nosso livro Gênesis. Assim, nós podemos continuar com o nosso 12º encontro, refletindo, meditando esse texto. Depois da gente fazer toda essa meditação, nós vamos também passar versículo por versículo, para a gente tentar entender o contexto. Mas primeiro vamos fazer esse contexto, capítulo 1º, 2º, 3º. Depois vamos dar uma avaliação e conversar sobre a teologia judaica sobre esses textos, dos 3 capítulos. E depois é que nós vamos trabalhar aos poucos esse texto e ver o que realmente ele quer nos dizer. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.